Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos apresentar mais um No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, sou o Walter Somengali e vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com barba, cabelos escuros, estou vestindo uma camiseta mostarda, nosso estúdio de fundo uma cor preta e nós estamos aqui no nosso estúdio do No Foco, a verdade nua e crua. Hoje a nossa convidada é a missionária Alessandra, né, que veio fazer parte aqui do nosso podcast para contar um pouco da sua história, né, de tudo que tem trazido a luta, né, até agora. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem, eu quero desejar a todos uma ótima tarde. Eu sou a missionária Alessandra, eu sou uma mulher preta, cabelos pretos, 1,65 m, estou usando uma camisa cor vinho e uma calça listrada, preta com branca. Bacana. Isso é importante, né, fazer autodescrição até para quem está nos acompanhando aí e ser um vídeo inclusivo. Isso é muito bacana. Sim. Missionária, queria conhecer um pouco mais. Quem é a missionária? Quem é a Alessandra? Bom, a Alessandra é uma jovem, hoje eu tenho 36 anos de idade, eu vim da Bahia para cá, eu sou de uma cidade chamada Piatã, né, que fica no estado da Bahia. Com 12 anos eu vim para São Bernardo do Campo morar com os meus pais e nós moramos numa favela, né, que hoje é comunidade, mas antigamente era chamada de favela. E eu tinha apenas 12 anos e aqui eu cresci, fui estudando, né, sempre em escolas públicas, direcionada também para o esporte, que eu gosto muito de jogar futebol, jogo até hoje. Legal. Esse é um pouco da minha história, né? E tenho meus filhos, sou mãe, sou trabalhadora em São Bernardo e aqui eu amo uma cidade que eu amo muito. Legal, daqui a pouco a gente contar essa história, né, de como a missionária começou a jogar bola, né, futebol. Isso é bacana porque tem muitas mulheres, né, que às vezes por preconceito, por várias questões, né, não conseguem jogar bola, que é algo para os homens naturais, né? Sim. Mas legal. Alessandra, conta pra gente, quando você veio para São Bernardo, como é que foi essa vinda, né? Qual escola que você estudou? Conta um pouco mais desses detalhes pra gente. Sim. Eu tinha por volta de 12 anos de idade e a gente veio morar na comunidade no Jardim Cláudia, né? Que antigamente era a favela. E daí a gente sempre estudei em escola pública. Eu estudei numa escola chamada Reverendo Omar Daibet. Até hoje tem essa escola, que é uma escola pública. Foi a primeira escola que eu estudei aqui em São Bernardo do Campo, né? E aí, daí a gente chegou, ficamos morando ali por algum período, até que a gente mudasse, né, para alguns apartamentos que foram feitos CDHU, né? Tirou aquelas pessoas de lá e levou a gente para outro lugar. Legal. E desde esse período já tinha essa questão da luta pela moradia, né? Isso, né? desde Porque essa época. Você sai da comunidade, Sim. mas tem, né, a questão da luta pela moradia. Foi muito difícil, na verdade, né? Porque lá na Bahia a gente vivia uma condição totalmente diferente, mas a gente veio para cá por conta de procurar ter uma vida melhor, estudar, né? Adquirir um conhecimento, ter uma profissão. Na época, o meu pai veio mais em busca disso mesmo. A minha família veio para cá por conta disso, né? E daí a gente se instalou aqui. É uma cidade que, assim, eu guardo no meu coração, eu amo, tenho um amor muito grande, né? O bacana é que, assim, muitas pessoas se espelham nessa história, né? Porque a gente é praticamente da mesma geração, né? Eu também vim lá do Espírito Santo e quando a gente fala em São Paulo, né? Terra da garoa, terra da oportunidade, hoje nem tanto é terra da garoa,
né? É Pelo verdade. sol que está fazendo, não existe mais garoa. Mas muitas famílias se espelham nisso, né? Que vêm para São Paulo, né? Principalmente do Nordeste, do Sul, atrás dessa oportunidade, né? De ter um ensino, de ter um trabalho, de constituir uma família, né? Então isso é algo que, assim, muitas pessoas vão se identificar na sua história. Você também trabalha no hospital, né? Conta pra gente um pouco do seu trabalho no hospital, essa questão de estar diariamente ali com pessoas, enfim. Conta pra gente um pouco dessa história. Hoje, atualmente, eu trabalho dentro de um hospital oncológico, lá em São Bernardo do Campo, né, no Hospital Anchieta. Ele é um hospital que atende pessoas, né, com problemas de câncer, com diagnósticos, né, já precisos. Algumas vão lá por suspeita. E daí eu trabalho na parte administrativa, né, onde cuido do prontuário desses pacientes, né. A gente leva exames, faz agendamentos, presta uma assistência, né, dessas formas para o paciente que está ali precisando de um atendimento. Entendi. Gosto de trabalhar na área da saúde também, né, uma coisa que eu tenho um apreço muito grande. Lá em São Bernardo tem esse hospital, ele faz também radiologia, que é o primeiro hospital que faz a radiologia lá em São Bernardo do Campo. Então, eu trabalho lá já há algum tempo. Né? E nós somos gratos, né, a todos que trabalham na área da saúde, desde, né, de quem cuida da limpeza, quem cuida da parte Sim. administrativa, médicos, enfermeiros, né, todos. Porque quem trabalha no SAMU atendendo, né, levando as pessoas para o hospital, Exatamente. que o SUS, né, algo que hoje no Brasil, com todas as suas deficiências, ainda ele é um programa inclusivo. Porque tem Exatamente. países, que nem Estados Unidos, que você precisa, Sim. né, pagar e pagar muito caro, É. né, por um atendimento. Na Europa, onde meu irmão mora atualmente, hoje também, lá você tem uma saúde, você tem que pagar. Você não tem essa oportunidade que aqui tem. Alessandra, conta pra gente a história de como você começou a jogar futebol. Sei que você tem um time de futebol lá. Conta pra gente essa história aí. Ai, gente, o futebol é a minha paixão. Eu sei que é um pouco diferente, às vezes sou estranho, Walterson, para as pessoas. Né? Às vezes eu falo, ai, gente, sou missionária, sou mulher, jogo bola. As pessoas, né, acham estranho. Mas, assim, é uma paixão que eu tenho. Eu tenho três irmãos, né, que jogam futebol. Então, assim, é uma paixão, desde criança. E o futebol, ele me acompanha, assim, desde os meus, sei lá, dos meus 10 anos de idade, 9 anos. Eu muito criança, muito pequena. A gente já chutava bola lá na Bahia, eu sempre gostei. E aí, nós viemos para cá, para São Paulo. E, na época, eu acho que eu tinha 14 anos, 13 anos, a gente já jogava mesmo em times de futebol da cidade. Inclusive, joguei num time do Jardim Cláudia. Esse time hoje não existe mais, mas ele durou muitos anos. E a gente jogou, disputamos vários campeonatos, também na adolescência, né? Eu joguei handebol, mas a minha paixão sempre maior foi pelo futebol. Legal. E hoje, assim, eu jogo com algumas mulheres. Eu sei que é difícil para as mulheres, porque, assim, a mulher hoje ela tem uma tripla jornada. Ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar da casa e ela cuida também dos filhos. Então, é um pouco difícil a gente administrar tudo isso. Porém, né, eu tenho tentado administrar a minha vida e o futebol, para mim, é um lazer, para mim, é uma coisa que eu gosto. Eu tenho um apreço muito grande pelo futebol. Né? E também ali dentro do campo você acaba, né, tirando um pouco assim do seu estresse do dia a dia, daquela rotina pesada. Então, eu tenho levantado isso também como bandeira, muitas vezes por onde eu tenho passado, por conta da mulher também, ela ter sido tarjada dentro de uma sociedade hoje que é totalmente assim, muito machista, só o homem que pode jogar futebol, é só o homem que pode fazer isso. E na verdade, o futebol, para mim, também, ele quebra algumas barreiras, né? Sim. Então, assim, tem sido muito bom, eu gosto muito. A gente joga lá, tem um time, né? Tem umas... Já não tô tão jovem assim, mas eu gosto. A gente... Legal. E lembrando que a gente está no mês da mulher, né? Em março, dia 8 agora foi, né, o Dia Internacional da Mulher. E a gente já entrevistou algumas mulheres aqui nesse período e a gente fala dessa triplo jornada, né? Ou até mais, porque Sim. o homem, e aí ele foi educado assim, então ele vai para o trabalho, chega em casa, toma um banho, ou vai jogar um videogame, ou vai descansar, né? Vai fazer qualquer outra coisa. Diferente da mulher. Mulher vai trabalhar, né? Porque precisa, estuda, chega em casa, tem que cuidar da casa, cuidar do filho e às vezes cuidar do marido.
né? Então tem essa... Exatamente. E aí eu falo para os homens, né? Vocês que estão nos acompanhando, vocês não têm que ajudar em casa, vocês têm obrigações, né? Iguais, né? As mulheres para Sim. poder fazer. Porque vocês estão lá e vocês moram. É um conjunto, É um né? conjunto. É um conjunto, eu sempre digo que é um conjunto. Quando você divide, se torna menos pesado e cansativo. Quando você consegue administrar as coisas na sua vida, você tem pessoas que caminham junto, né? Porque eu sempre digo, a família tem que caminhar junto, e daí você consegue englobar tudo isso, né? Alessandra, você também é missionária, né? E eu vejo aqui que vocês também, além da questão de missionária, você também tem projetos sociais, Sim. né? Na igreja que você atua. Conta pra gente um pouco, né, desse trabalho de ser missionária, né? E atuar com projetos sociais. Eu costumo dizer que é um trabalho, Walterson, de formiguinha, esse trabalho missionário, né? Basicamente, a gente sempre tenta resgatar essas pessoas que estão, às vezes, no mundo do vício, das drogas, do álcool, enfim, todos os tipos de vício. E daí a gente, dentro da igreja, a gente tenta levar essas pessoas para algumas clínicas de reabilitação, né, comunidades terapêuticas. A gente vai direcionando essas pessoas, né, fazendo doações de roupa, levar alimentos para pessoas que moram no ar livre. Hoje a gente tem muitas pessoas que estão em situação de rua, e daí a gente tenta dar uma assistência para essas pessoas, né? Casas, né? Eu frequento muitas casas lá em São Bernardo do Campo, e daí a gente vai tendo acesso a muitas pessoas que estão muito vulneráveis, por conta de que hoje também a gente sabe, né, que o custo de vida está muito alto. Sim. As pessoas têm passado muita dificuldade financeira, e às vezes são pessoas dentro da igreja mesmo, ou às vezes no nosso trabalho, no nosso convívio, as pessoas estão tendo dificuldade de pagar uma conta básica, e daí a gente tenta dar uma assistência para essas pessoas. Isso dentro da igreja, como que Alessandra? Como que você tem construído isso dentro da igreja? Porque a gente, às vezes, né, quando fala religião, trabalho social, né, tem pessoas que não enxergam esses dois lados. Acho que é só a questão religiosa, né? Você falou que trabalha com pessoas em situações de rua, né? E como que esse trabalho? Vocês encaminham para algum lugar depois? Como é que é feito? É humanizado, né? Tudo é humanizado. Quando a gente vai ter acesso a essas pessoas, a gente sempre tenta conversar de uma forma que a pessoa ela entenda que ela precisa se achar, para ela poder sair de tudo isso que ela está passando, né? Aí você tenta ter uma conversa com essas pessoas, dialogar. O diálogo é muito importante. A religião que eu frequento hoje, que eu sou cristã, né? Eu sou uma missionária, mas assim, nós tentamos sempre dialogar com essas pessoas. Porque uma vez que você dialoga, você vai entender o que a pessoa pensa, qual o sentimento dela, você tenta inserir isso para ela, de uma forma que ela entenda que ela precisa querer sair daquela situação, né? E daí a gente presta uma assistência, leva para a igreja, ora por essa pessoa, né? Direciona ela para esses lugares, para ela poder buscar uma ajuda. Porque, às vezes, a pessoa está numa situação tão complicada que ela não consegue achar uma solução. Sim. E a gente tenta dar uma direção para ela, né? Levar num médico, levar dentro de um CAPS, né? Porque tem pessoas que é caso de situação de ir para um CAPS, de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Dessa forma, a gente tenta conduzir essas pessoas. Legal. Também estou olhando aqui, né? Você falou da segurança da mulher, né? Como vocês têm trabalhado eu sei que você tem vários chá de mulheres, né? Além da pregação, além Sim. da palavra de Deus, né, colocada ali, o que vocês discutem? O que vocês conversam ali? Dentro dessas rodas de conversa, a gente vai abordando vários temas voltados para as mulheres. E um desses temas que eu gosto de abordar bastante, a gente sempre fala muito, é a questão da violência doméstica. A gente sabe que isso acontece frequentemente, diariamente. Todos os dias isso acontece aqui no Brasil. Então, por conta disso, a gente precisa criar um alerta, a gente precisa falar sobre isso. Porque uma vez que a gente fala, a gente vai fortalecendo, né, a nossa conversa e vai despertando nessas mulheres uma forma delas quererem procurar uma ajuda. Uhum. A gente sabe que em São Bernardo do Campo tem o Instituto Marcia Drangemann, que é o CRAM, é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, né, onde elas vão abrigar mulheres em situação de violência doméstica. E aí a gente vai abordando esses temas
a gente vai colocando isso para elas de uma forma que elas se sintam à vontade seguras. para falar. Porque até isso é difícil, Walterson, para uma mulher falar sobre a questão da violência. E isso acontece também dentro das igrejas, dentro das religiões existem, Sim. todas existem. Então, assim, eu tenho sido porta-voz de falar sobre um assunto que não é muito falado. Né? Um assunto que as pessoas tentam muitas vezes ficar mais em off, vamos se dizer assim. Então, eu gosto de abordar porque eu acho muito importante. Porque tem mulheres sofrendo, passando várias situações difíceis dentro das suas próprias casas e muitas vezes não tem voz nem para falar. Isso é importante, né? Quando você tem uma rede, né? Uma rede de apoio que a gente chama, Isso. né? Que está ali do lado, né? Conversando, porque a violência não é só violência física, violência psicológica, patrimonial, né? Às vezes o marido fala, ó, você vai para onde? Você não tem para onde ir, a casa é minha, é eu que banco a casa, né? Isso também, quando a mulher sofre uma agressão, isso também é uma forma de agredir, né, a mulher. Então, legal, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido lá em São Bernardo. E também, né, você colocou aqui sobre a questão do transporte público, a falta de linha, de ônibus. Conta pra gente um pouco dessa dificuldade lá. Nós, em São Bernardo do Campo, a gente passa por algumas dificuldades, principalmente as questões. Você vai sair para o trabalho de manhã, você vai pegar o ônibus, sempre está super lotado. Eles diminuíram algumas linhas. Por exemplo, a gente tinha uma linha lá que eram 2 linhas que faziam passava pela Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, pegava lá toda para ir para o Rua de Ramos. E existiam essas 2 linhas. Eles tiraram e ao invés de repor, não, eles tiraram e deixaram sem. Simplesmente não colocou outra linha no lugar. Então, assim, ou seja, diminuiu a linha e a quantidade de tempo que a pessoa fica esperando no ponto vai aumentar, obviamente. E aí, principalmente para as mulheres que sofrem toda a situação de violência, fica vulnerável por questões, às vezes, de horário, precisa sair cedo para trabalhar, você está num ponto de ônibus 5 horas da manhã, né, 6 horas da manhã, às vezes o ponto está vazio, você está ali sozinho, você está mais tempo esperando o ônibus que não passa, às vezes, uma falta de acessibilidade, né? Fora tantas outras dificuldades que a gente tem no transporte público, que hoje é o mais caro do Brasil. E, sinceramente, falta um pouco de dignidade para o trabalhador. Legal. Falta um pouco de dignidade. Missionária, vou já aproveitar, fazer esse gancho, né? Manda um recado aqui para aquelas mulheres que estão, de alguma forma, sofrendo alguma violência ou que estão, né, aí em alguma situação precária. O que você tem para falar para essas mulheres? O que eu quero falar para essas mulheres é o seguinte: eu sei que não é fácil porque eu sou uma mulher, eu sei das dificuldades que a gente passa diariamente. Você ser arrimo de família, você tomar conta de família hoje, numa sociedade que é totalmente tarjada, machista muitas vezes, é difícil. Porém, eu quero te dizer que você não está sozinha, né? Nós temos mulheres dentro de uma sociedade hoje que tem se levantado com grande voz, mulheres assim que eu tenho um apreço muito grande. E eu sempre digo uma coisa: quando você pensar que você está sozinha, olha para o alto, não se esqueça que existe um Deus que está sobre todos nós, né? E esse Deus, ele está aqui para nos auxiliar. Você não está sozinha, procure ajuda, procure uma pessoa de confiança, procure um amigo de confiança. Isso foi muito importante para mim, porque nas horas difíceis da nossa vida, às vezes você fica sem achar uma saída. Você procura e não acha. Mas eu quero te dizer que você não está sozinha. A sua luta é a minha luta, tá? Eu não sei se depois eu posso passar. Eu tenho os meus contatos, muitas mulheres me procuram. Então, quem quiser encontrar a missionária Alessandra, sim. Quais que são as redes sociais, contato? Eu deixo aberto, né? Eu tenho o meu Facebook, que é Alessandra de Souza, tá? Lá está entre parênteses, missionária. Eu tenho o meu WhatsApp, onde muitas mulheres me procuram, que é o DDD 11 9 6349 1439. Muitas mulheres me procuram, às vezes, para conversar, para desabafar, para procurar uma ajuda. Sinta-se à vontade, tá bom? Pode me chamar lá. Nós não estamos aqui para ficar expondo o problema de ninguém, né? A gente tem uma ética, um respeito muito grande para poder dar uma direção para essas mulheres, tá bom? Então, eu quero te dizer que você não está sozinha. Legal, bacana. Então, ó, vocês mulheres, né, sigam, acompanhem,
tenho um contato aí da missionária Alessandra, né? Tenho aqui uma guardiã, eu vou chamar assim, defensora dos direitos das mulheres. Vamos falar um pouco da saúde, né? Nós estamos aqui no tema de mulheres, que também implica diretamente, né, a mãe, o filho, o pai, o irmão, todos que vivem numa comunidade. Como é que tem sido a saúde lá na sua cidade, Alessandra? São Bernardo, existem vários hospitais que eu considero que são muito bons, porém falta médicos, falta profissional. Dentro das UBS, quando você vai numa UBS para procurar uma saúde básica, porque a UBS ela é a saúde básica, você tem uma burocracia muito grande para você poder conseguir agendar uma consulta médica. E aí, às vezes, você não consegue ter um diagnóstico preciso, porque uma vez que você tem um diagnóstico preciso, você sabe para onde você vai, a direção que você deve tomar. E mesmo você tendo hospitais muito bons, como o Hospital de Clínicas, o Hospital da Mulher, você tem o HU, que é o Hospital de Urgência, onde tem várias especialidades, mas você não consegue ter o básico. Quando você não tem o básico, está difícil para você ir nesses outros hospitais, tomar uma direção para fazer o tratamento correto, porque esses hospitais são porta fechada. E uma vez que ele é porta fechada, você não consegue ter esse livre acesso. Então, de uma certa forma, você tem uma grande dificuldade para você conseguir ter uma saúde básica, né? Que é a saúde primária que a pessoa deve ter. Então, você não tem esse acesso. É muito difícil para você conseguir marcar uma consulta. O UBS hoje está super lotada, as UBS. Você vai numa UBS e você, às vezes, não consegue encontrar um remédio básico. Falta UBS, falta médico, né? Falta médicos. Assim, a população cresceu, só que Exatamente. o equipamento público não acompanhou o crescimento da população. Não acompanha. Então, aí você tem uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que estão tendo dificuldade, já tem um diagnóstico e estão tendo uma dificuldade para conseguir agendar uma consulta, para poder tratar da sua doença. Pessoas que descobriram, pessoas que estão suspeitando, mas que não conseguem também ter um diagnóstico preciso. E aí você não consegue tratar dessa doença. E às vezes a pessoa morre esperando uma consulta ser marcada, ser agendada. Isso é muito triste. Muito. Né? A gente vê situações que nem essa, e às vezes acontece com tanta frequência que a gente acha que é comum. Né? E não é comum. Não. Por isso que é importante ter pessoas, né, igual você, missionária, que lutam, que brigam, que chamam a população, falam, venha participar, venha entender como é que funciona a política, porque é o momento também de cobrar, é o momento da população. Eu falo que a população vota, só que ela não acompanha. Ela não... Né, depois ela vai cobrar do quê? Porque ela não sabe quem votou, não sabe quais eram as propostas, às vezes, de um candidato ou outro, e acaba, né, depois sofrendo. Missionário, vamos falar um pouco do esporte, né? Você fala que precisa valorizar o esporte das mulheres, né, das atletas. Você teve incentivo quando você, né, era mais jovem para poder entrar em liga profissional? Como é que foi isso? Para mim sempre foi muito difícil. Eu vou falar uma coisa para você. A mulher, para ela entrar num esporte, ela tem que ser convicta daquilo que ela quer. A gente não tem tanto investimento para a mulher como tem para o homem. A gente sabe disso. Aqui no nosso país, existem grandes jogadoras de futebol. Eu poderia falar o nome de várias aqui. Grandes mulheres que jogam futebol muito melhor do que muitos homens. Mulheres capacitadas, tecnicamente falando. Mas eu não tive incentivo. Na verdade, era uma briga, uma luta para a gente conseguir abrir aquele espaço. Nós fomos abrindo com o tempo, né? É tudo um trabalho de formiguinha. A gente tinha lá um técnico, a gente tinha lá um treinador que ia nos ajudando. E aí foi entre família também, nós formamos um time entre família. Então, a gente foi abrindo espaço aos poucos, né? Mas ainda a gente precisa avançar muito, mesmo sabendo que dentro da cidade existem alguns times, mas a Liga Feminina de São Bernardo precisaria ter uma liga, né? Era necessário que tivesse investidores, patrocinadores, né? Pessoas para poder patrocinar essas mulheres, para poder incentivar mais também, né? Incentivar mais no esporte, para dar mais visibilidade, porque não tem muito. Legal. Isso é importante, né? Ter um incentivo. Isso. Né? Buscar um incentivo. E, às vezes, o órgão público também cumpre esse papel. Cumpre. Né? Só que, às vezes, não quer. Então, tem essa dificuldade. Sandra, a gente está encaminhando aí para o nosso final. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast.
No Foco, a verdade nua e crua. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, no Insta, Facebook e também no YouTube. Você vai só digitar lá, @no Foco Podcast, que você vai encontrar lá nossas redes sociais e os nossos conteúdos. Sandra, quero agradecer aqui a sua participação e gostaria que você deixasse um recado, né, para todos que estão acompanhando, principalmente lá para São Bernardo do Campo, né, que é uma cidade que eu também gosto bastante, e eu gostaria que você mandasse um recado para todos que estão nos acompanhando aí da cidade. Tá joia. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Agradecer à cidade de São Bernardo, que sempre me acolheu, né? Desde a minha infância. É uma cidade que eu amo, eu tenho um amor muito grande pela cidade de São Bernardo. E dizer para vocês, não desista, né? A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar levantando essas bandeiras, porque é muito importante. Nós não devemos deixar de expor as nossas dificuldades, para que a gente venha construir juntos políticas públicas onde a gente viva numa cidade melhor, uma cidade mais justa para as pessoas, para os jovens, para os nossos filhos, né? Enfim. Então, eu quero dizer para todos que a gente venha continuar tendo voz dentro da cidade. Conto com todos vocês, com apoio, com carinho de vocês. Eu sou muito grata a Deus, né, Walterson? Porque, assim, graças a Deus, essa minha caminhada em São Bernardo do Campo, eu fui conhecendo pessoas ao longo do caminho que me ajudou, que sempre me incentivaram. Então, eu quero agradecer muito a todos e dizer que eu estou aberta, se quiserem me procurar, tem as minhas redes sociais. Repete aí as redes tá sociais bom? pra gente. Vou repetir novamente para vocês. Meu Facebook é Alessandra de Souza, tá? O meu WhatsApp hoje, que é aberto, eu deixo para vocês aí, é o DDD 11 96349 1439, tá bom? Só me procurar. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês, tá bom? Obrigado, Alessandra. Obrigado. Quero Nada. agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast e até a próxima entrevista. Aqui a verdade é nua e crua.